E se eu te dissesse que existe um jeito de investir em várias empresas ao mesmo tempo, sem precisar ficar escolhendo uma por uma, de uma maneira simples, fácil e muito barata? Esse é o mundo dos ETFs. Nesse vídeo eu vou estar explicando tudo sobre eles para que vocês saibam as melhores formas de você acessar esses investimentos e para que eles servem exatamente. Então sejam bem-vindos ao canal Liberdade Capital, eu sou o Malacrida e aqui eu te ensino a cuidar melhor do seu dinheiro, seja em investimentos, finanças, da maneira mais fácil, prática e inteligente que eu considero, depois de ter lido diversos livros, podcasts, estudado muito sobre o tema, ter tido alguma experiência no mercado. Se inscreva no canal, deixa o like para você não perder mais conteúdos como esse e deixa aqui nos comentários também quais os conteúdos que interessam a vocês, para eu ter mais ideias de vídeo. Então bora pro vídeo logo. Esse vídeo aqui foi ideia dos inscritos do canal no vídeo Como Começar a Investir, que a Giovana perguntou uma ideia, qual seria uma maneira interessante de se expor em dólares e ações americanas. E aí, mais ao final desse vídeo, eu vou estar mostrando de forma prática como que você faz a compra do ETF pelo aplicativo do Banco Inter. Mas eu gostaria de lembrar que todos os ETFs que eu falar nesse vídeo, inclusive os da compra que eu fizer no final do vídeo, não são uma recomendação. Tanto é porque eu não posso fazer isso. E também não é o intuito do canal recomendar investimentos. O intuito do canal é simplesmente didático, de ensinar maneiras interessantes e também de vocês de estar auxiliando com o máximo de conhecimento que eu puder. E aí cabe aos inscritos e quem for fazer a decisão de entender se faz sentido ou não e também de procurar os contrapontos desses argumentos que eu vou apresentar no vídeo. Então, bora logo. ETFs, Exchange Traded Funds, é um nome difícil para uma coisa simples. São fundos de índice, ou seja, eles investem em um segmento de mercado ou em um nicho específico para que você não precise fazer esse investimento ativamente, ou seja, ele faz tudo de forma passiva, você só vai seguir um índice que já existe. Seja o seu nicho de ações, de ETFs, de criptomoedas, de imóveis, de commodities, de um nicho específico de ações, que a gente vai ver aqui que tem algumas que só investem em empresas que têm princípios bíblicos, outras que só investem em empresas que têm mais mulheres na liderança. E aqui nesse vídeo a gente vai estar usando o livro do John Bogle, o Investidor de Bom Senso, que ele explica diversas maneiras, né, como que os ETFs eles são uma forma interessante para o investidor pessoa física. Eu e você somos peixes pequenos no mercado, não temos muito acesso à informação, apesar de existir a internet com muita informação, a gente não sabe filtrar muito bem isso. E às vezes a gente acaba deixando nossas emoções levarem a melhor, e não o racional. E por isso os ETFs eles são incríveis. Eles tiram o emocional da jogada. Investindo em um fundo de índice passivo, você só vai estar se expondo ao racional. Você vai estar tirando as suas emoções de lado. Então os ETFs eles também permitem, de forma acessível, né, porque eles são muito baratos, você acessar uma grande gama de investimentos. E você só poderia, às vezes, acessar com muito dinheiro. E aí, diferente dos fundos tradicionais de gestão ativa, que tem um gestor por trás e uma equipe tentando bater um índice, um benchmark, no fundo de índice passivo, você só tem um algoritmo rodando por trás e comprando determinado ativo. Então perceba que essa equipe menor acaba tendo um custo muito menor. E isso é transferido para a gente. Nos ETFs, a taxa de administração, que é para manter aquele sistema todo funcionando, é muito, muito mais baixa do que nos fundos de gestão ativa. Nos fundos de gestão ativa, por exemplo, a taxa de administração geralmente fica em torno de 2% ao ano, mais uma taxa de performance. Agora, para vocês terem uma noção, comparando com o ETF do S&P 500, que é o VOO, que ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é um dos maiores que existem, a taxa de administração fica em 0,03% ao ano, o que é uma coisa muito baixa mesmo. Se você investisse 100 mil reais, você só estaria pagando 30 reais de taxa de administração no VOO, que é uma coisa irrisória perto daqueles 100 mil reais que você teria investido. No longo prazo, eu sei que esses 2% da gestão ativa, mais a taxa de performance, pode parecer pouco para você. Mas se você joga isso no longo prazo, isso acaba se tornando uma parte muito grande do seu rendimento. Se você jogar no longo prazo, essa diferença de custos, ela começa a ficar muito representativa no seu investimento. E aí a gente tem vários tipos de ETF. Como eu disse, o ETF de ações, por exemplo, tem o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então imagina que se você fosse montar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você mesmo comprando, você teria que pesquisar as 500 maiores, comprar elas, então colocar o peso certo em cada uma delas. Então o ETF ele acaba deixando isso tudo passivo de uma forma muito mais simples para você. Com apenas um clique e um ativo, você já vai estar se expondo e ele mesmo faz o rebalanceamento dessas 500 maiores empresas. E aí o ETF que segue o S&P, que é o índice, ele chama VOO,
O VOO, ele tem 0,03% de taxa de administração por ano. E aí outros ETFs de ações mais pequenos, né, mas também muito incríveis. Tem o QQQ, que ele investe principalmente em ativos, em ações de tecnologia dos Estados Unidos. Tem o Bible, que eu falei, que ele investe em ações, em empresas, que tem princípios bíblicos por trás delas. Eu não sei exatamente quais são esses princípios bíblicos, mas pesquisando você acha fácil na internet. E aí, como eu disse, também tem o ETF XI, que ele investe em empresas americanas que têm principalmente mulheres na liderança, ou seja, é um racional de que com mais mulheres à frente nas decisões da empresa, aquelas empresas e ações vão ter um desempenho melhor do que você escolhesse qualquer ação da bolsa, entendeu? E aí tem o ETF de commodities, que ele traz um novo conceito, né, uma nova característica muito interessante para os ETFs. Imagina que você quer investir em ouro, mas se você investir muito dinheiro em ouro, acaba que fica muito difícil de você comprar em grandes quantidades, porque você teria que achar uma empresa boa, e aí essa empresa boa também te venderia com um custo mais caro, porque viria com todas as certificações do ouro. E se você comprasse muito ouro, você também teria que gastar com a segurança daquele ouro. Você não poderia deixar simplesmente na sua casa. Então, o ETF de ouro, você vai estar pagando uma taxa de administração para uma empresa, e essa empresa vai comprar o ouro e guardar para você. E aí você só vai ficar exposto à variação do preço do ouro. Então, também imagina que você quer especular que o ouro vai se valorizar muito no curto prazo. Você não quer comprar grandes quantidades fisicamente, porque vai te dar muito trabalho, você só quer se expor ao preço. Você compra um ETF de ouro, por exemplo, nos Estados Unidos tem o IAU, que é o ETF de ouro, e aí você vai estar se expondo à variação do preço do ouro, sem precisar comprar ele fisicamente. Viu como isso é muito interessante? E isso também você pode fazer com diversas outras commodities. Por exemplo, petróleo, soja, milho. Imagino que deva ter de quase todas as principais commodities. Tem até do urânio, que é uma tese lá de que as empresas de energia nuclear vão precisar voltar com força, e aí vai ter muita demanda pelo urânio, e aí o preço do urânio vai explodir e todo mundo vai ficar rico com urânio. Existe essa tese. Então os ETFs, eles deixam tudo muito democrático. Várias pessoas conseguem investir em ativos que seriam muito difíceis para a pessoa física de uma maneira simples e com baixos custos. E aí tem os ETFs de cripto também, que entraram no mercado faz pouco tempo. O Bitcoin, por exemplo, ele tem uma questão de que ele é difícil, entre aspas, de guardar ele. Por quê? A maioria das pessoas não tem certo cuidado com a sua chave privada. Seria tipo a sua chave de acesso aos Bitcoins, a sua senha. Se você perder essa senha, você vai também perder o acesso aos seus Bitcoins. Então, você não teria para quem ligar, não tem um reclame aqui do Bitcoin, não existe isso, não tem ninguém por trás dele. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com senhas, com memorização dessas coisas, ou só quer se expor à valorização do Bitcoin, é muito interessante você comprar o ETF. Porque assim como o ouro, eles vão estar guardando o Bitcoin para você e você vai estar exposto à variação do preço do Bitcoin. Então é muito interessante para movimentações de curto prazo ou até de longo prazo, se você não quer ter esse dispêndio de cuidar das suas chaves, de armazenagem corretinha. E é um investimento muito interessante para quem quer fazer isso. Então aqui na terceira parte do vídeo, para quem é indicado os ETFs? Como eu disse, para quem tem pouco dinheiro e quer uma diversificação ampla, de comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou se você é uma pessoa muito religiosa, de comprar aquelas que têm princípios bíblicos, como o Bible. Para quem busca investimentos passivos e práticos também, com um clique você vai estar se expondo às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Para quem deseja se expor também a um segmento do mercado que ela acha que vai bombar, e aí você poderia, por exemplo, você estudou e você acha que o segmento imobiliário vai ter um grande boom no mercado. Você vai lá e compra um ETF de ações imobiliárias ou de fundos imobiliários americanos. Ou então, no Brasil, você estudou que o agro brasileiro vai bombar. Você não quer escolher a ação do agro certinha, você quer um conjunto delas. Você compra um ETF do agro brasileiro, por exemplo. E aí, voltando para o livro do John Bogle, ele explica pra gente, em diversos cenários que ele coloca no livro, colocando diversos estudos, gráficos e tabelas, né, de 80 anos atrás do mercado americano, comparando os fundos de gestão ativa versus fundos de gestão passiva, mostrando que essa diferença nos custos ela é muito importante no longo prazo e também mostra que os principais gestores americanos, aqueles Warren Buffett, aqueles formados em grandes faculdades americanas, têm um grande prestígio, um grande estudo por trás, eles sofrem para ganhar do índice S&P 500.
Ou seja, você paga uma taxa muito maior para esses gestores para ter uma chance, que não é garantida, de ganhar um rendimento a mais do que você teria no S&P 500, né, no índice passivo. E agora, dando um pitaco aqui da minha opinião, nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele é um mercado muito eficiente, que a gente diz. Existem muitas pessoas olhando aquele mercado, chineses, indianos, brasileiros, americanos, todo tipo de gente olhando para aquele mercado. Então, é muito mais difícil você bater o S&P 500, que seria o benchmark deles. Então, nos Estados Unidos, o fundo de gestão passiva ele é muito interessante, porque ele tem um custo muito baixo também. Agora, diferentemente aqui no Brasil, o Ibovespa, que é o benchmark, seria equivalente ao S&P 500 dos Estados Unidos. O Ibovespa ele tem as maiores empresas brasileiras em liquidez e tamanho. O Ibovespa ele acaba sendo um índice meio ruim, que a gente diz. Porque se você pegar bancos e commodities, como Petrobras, Vale, você já preenche quase 50% do que é o Ibovespa. Diferente do S&P, que ele é muito mais diversificado, tem ações de tecnologia, de tudo que tiver lá dentro, são 500 empresas. Aqui no Ibovespa, é muito mais concentrado o índice Ibovespa. Então, se você olhar o Ibovespa como um índice amplamente assim, você percebe que seria, teoricamente, fácil de você bater o Ibovespa. Ele não é um índice muito bom, porque as commodities ali dentro, elas têm uma oscilação de preço muito grande e acaba que isso distorce o índice Ibovespa. E tem uma grande segmentação do mercado que acredita que no Brasil, essa gestão passiva dos ETFs não seja muito interessante, né? Não é interessante você comprar o Ibovespa aqui no Brasil. Seria interessante você fazer a gestão ativa dos seus investimentos aqui no Brasil. Porque é um mercado mais imaturo, ele não é muito complexo e nem muito eficaz. Tem muitas ineficácias que existem no Brasil. Quando eu comecei a investir, por exemplo, Banco do Brasil, em final de 2022, Banco do Brasil, uma empresa gigante brasileira, que tem mais de 200 anos, provavelmente o CNPJ mais antigo que existe no Brasil, ele estava sendo negociado a um PVP de 0,7, se eu não me engano. Isso, o que significa que você comprava os ativos de Banco do Brasil com 30% de desconto. E também o PL dele, se eu não me engano, estava na faixa de 4. Significa que se você comprasse naquela época, em 4 anos, se os lucros se mantivessem estáveis, você teria todo o seu retorno de volta. Então, só para abrir essas aspas aqui de que, na minha opinião, e de uma grande parte do mercado, os investimentos passivos aqui no Brasil não são tão interessantes, né? Pelo menos nesse sentido de ações. O Ibovespa ele não é um índice muito interessante aqui no Brasil, diferente do S&P lá nos Estados Unidos. E aí, fechando essas aspas aqui, só para finalizar, o ETF de ouro é o IAU nos Estados Unidos e o ETF de Bitcoin é o IBIT. Tudo isso vocês conseguem na internet, tem várias informações interessantes. Se vocês se interessarem por algum especificamente, me perguntem aqui nos comentários que eu faço um vídeo mais curto explicando. Aqui a gente tem o aplicativo do Inter, aí a gente clica aqui em Invest. Clica aqui no Mostrar Mais, Investimentos em Dólar. Aí, quem não tem a conta aberta ainda tem que fazer o cadastro, né, aceitar alguns termos. E aí você tem que carregar o dólar. Para carregar o dólar, né, que seria fazer o câmbio de comprar o dólar com reais, você coloca aqui em carregar. Usa o saldo da conta Inter do Brasil e coloca aqui quantos dólares você quer colocar na sua conta. Eu não vou fazer isso aqui nesse vídeo porque também o câmbio ele demora uns 2 dias úteis para cair na conta e a gente já carregou o nosso dólar aqui na conta. A gente vem aqui em ações, ETFs e REITs. Aí você tem que esperar os 2 dias para o câmbio cair na sua conta. Clique em ações, ETFs e REITs. E aqui, em ETFs de ações, você já consegue começar a procurar. Aí, por exemplo, tem o Bible, que eu falei aqui. Aí tem aqui, cada um custa 39 dólares e 24, mas no momento de hoje, né, no dia de hoje, mas você consegue comprar frações dele, ou seja, você não precisa comprar exatamente 39 dólares, você pode comprar o valor quebrado. Então, o ETF XI, o ETF XI, que é aquele que compra com mais mulheres na liderança. Tem o ETF VOO. Deixa eu mostrar o do urânio antes. O RNM, que é o ETF de urânio, que eu comentei no vídeo também. E aqui tem o ETF VOO, que é o que a gente vai comprar nesse vídeo. Aqui, ó. S&P 500. Comprar. Aí, como a gente não tem os 527 dólares totais, vou comprar 50 dólares de VOO. Aí ele vai comprar
a melhor ordem, né? Ou seja, o melhor preço que alguém estiver vendendo, ele vai fazer a compra automático. Comprar. Essa ordem foi feita e a gente vai comprar também o ETF EBIT. Esse aqui vai dar pra gente comprar um inteiro porque tem 50 dólares, ele tá custando 50 dólares no dia de hoje. Esse aqui é o EBIT, ele é o ETF de Bitcoin se eu não me engano, é da BlackRock. Pronto, 2 ordens concluídas. É assim que vocês fazem. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Nada nesse vídeo é uma recomendação. E vocês têm que procurar outros argumentos contrários e ver se faz sentido na estratégia de cada um. Então agora que vocês já sabem o que são os ETFs e como investir neles, qual a maneira mais interessante de se expor a isso, deixem aqui nos comentários se for interessante para vocês, se vocês planejam investir em ETFs, já deixa o like, se inscreve e compartilha com algum amigo que precisa conhecer o canal. Muito obrigado!